Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Nessa oportunidade, quero apregoar uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Prepara o teu coração, prepare a tua casa, a tua família e participe comigo, assistindo esse vídeo, compartilhando aos seus grupos e vamos para cima. Vamos para cima, porque tem palavra de Deus, tem revelação da palavra para o meu e o seu elevo espiritual. Hoje, registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus liberando uma parábola, e a Bíblia diz que Jesus fala a respeito de um juiz iníquo, um juiz incrédulo e uma viúva perseverante, né? A Bíblia diz assim, olha, naquela cidade havia um juiz iníquo que não temia a Deus e nem tampouco os homens. E nessa mesma cidade existia uma viúva que ia ter com esse juiz todos os dias dizendo, julga a minha causa. Julga a minha causa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vamos entrar agora na revelação da Tua palavra, que esta palavra, Deus, vá e produz resultado para quem e para qual está sendo mandado. Toma a boca do profeta nas Tuas mãos, só libera, Pai, aquilo que vem da Tua parte, para que a Tua igreja recebe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, querido? Esse texto, ele começa com um mistério muito grande a respeito desse juiz. Jesus contando essa parábola para os seus discípulos, Jesus diz que existia nesta cidade um juiz injusto, um juiz iníquo, um juiz incrédulo, um juiz que não temia aos homens e nem tampouco a Deus. Olha só, olha a espécie de ser humano que era esse juiz. Olha a espécie de pessoa que era esse injusto juiz. Além dele não temer os homens, podia ser um homem magistrado, podia ser um homem fardado, um policial, que seja, ele não temia a homem nenhum e nem tampouco a Deus. Meu irmão e minha irmã, olha para cá. Você não temer os homens, tudo bem, passa batido, passa. Mas agora, você não temer a Deus, você não temer ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, você está correndo um risco muito sério na sua carreira de juiz, não dá certo. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, Deus sempre tem algo para fazer. Porque toda autoridade é constituída por Ele. Toda autoridade, seja prefeito, seja vereador, seja deputado, seja senador, seja presidente, seja juiz, seja advogado, que são autoridades da terra, é constituída por Deus. Mas a Bíblia também vai nos relatar, vai dizer juntamente com a história, que nessa mesma cidade existia uma viúva. Não é uma viúva dos dias de hoje, não é uma viúva que tem os seus bens como as viúvas dos dias de hoje, seus maridos morreram, deixaram herança, deixaram posse, ou tem o seu salão de beleza, não. Aquela viúva naquele tempo não tinha nada, era dependente de um filho. Se porventura tivesse um filho, as viúvas eram dependentes dos filhos. Vê em a mulher do 2 Reis 4, que foi ter com o profeta dizendo que o marido dela morreu e deixou seus 2 filhos. E os credores vinham cobrar
a ela pelo que o marido possuiu e morreu e não pagou. Porque viúva naquele tempo dependia muito dos seus filhos, já que seus maridos não estavam presentes. Então a Bíblia diz que aquela viúva ia ter todos os dias com esse juiz. E a pergunta que ela fazia ao juiz é: julga a minha causa. Ela ia hoje, julga a minha causa. E amanhã, julga a minha causa. Ia depois, julga a minha causa. Só que o juiz, vendo a insistência dessa viúva, quanto mais ela ia, ele menos julgava a causa dela. Ele não dava crédito na voz dessa viúva. Mas chegou um dia que essa viúva insistiu tanto. A Bíblia não diz quanto tempo, quantos dias, quantos anos foi que ela insistiu na sua causa. Ela simplesmente foi um dia, fala: juiz, julga a minha causa. Julga a minha causa. E aquele juiz se sentindo constrangido, ali já era o toque do próprio Deus, já que ele não temia os homens, e nem tampouco a Deus. Deus fez um milagre ali na vida daquela viúva, através desse juiz iníquo. O juiz cheio de iniquidade. Ele diz assim, o juiz: olha, já que eu não temo a Deus, nem aos homens, mas eu vou fazer justiça para essa viúva. Mas eu vou julgar a causa dela, porque ela me perturba todos os dias. Todos os dias, essa viúva vem na minha porta, no meu escritório, perguntar como está a causa dela. Ou seja, insistir no dever de orar. Porque quando ela saía dali, eu tenho certeza que ela ia dobrar o seu joelho para a oração. Eu tenho certeza que ela ia para o seu lugar reservado para falar com Deus. Deus, julga a minha causa. Julga a minha causa. Quantas das vezes, meu irmão, nós cruzamos os braços diante da dificuldade. Porque alguém disse não, a gente tem como resposta aquele não e acabamos ficando frustrados pelos cantos, não quero mais congregar, não quero mais vir para a igreja, não quero mais louvar, não quero mais pregar. A vontade é pegar uma reta e sumir, porque eu sou apenas mais um peso na terra. Não, meu irmão, você não é peso na terra, não. Você é homem e mulher que Deus escolheu para essa batalha que você está vivendo. Imagina uma viúva abrir o seu armário na cozinha, não ter nada, ou abrir a sua geladeira, só ter água, e saber que tem uma causa para ser ganha, que tem uma causa para ser julgada. Por isso que o dever de orar não cabe a um, a outro, não cabe a mim. Fazer a minha parte, que é orar. É orar sem cessar. É orar para que tenhais uma vida sossegada. É orar para que a alavanca move a mão de Deus. É orar para que Deus do alto céu ouve e responde a minha e a sua oração. Que a minha oração não fica apenas no teto, não fica apenas na igreja, ou que fica até, o que suba até o teto. Não, a minha oração tem que subir como um cheiro suave às narinas de Deus, para que Ele ouve e responde a minha e a tua oração. Você está entendendo qual o mistério do dever de orar? Lembra Jonas no ventre do peixe? No ventre de um grande peixe por 3 dias. Ele orou, ele diz que do ventre do inferno o Senhor me tirou. 3 dias dentro de um ventre do peixe, ele orou. Davi orou. Olha o Salmo 23, que é uma oração. Olha o Salmo 125, elevo meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro. 120, Salmo 120, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Ou seja, tem que existir
oração. Quando eu falo em oração, eu lembro de Daniel. Daniel na cova dos leões e ele orando. Deus o livrou dos leões. Quando eu falo de oração, eu falo da oração de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente. Quando eu falo de oração, eu vejo Ana, 25 anos, orando em prol de um filho. Quando eu falo de oração, eu lembro dessa viúva que todos os dias ia ter com esse juiz. Um juiz que estava nem aí para o povo, estava nem aí para a multidão, e nem tão pouco para Deus. Só que quando Deus quer, seja juiz, seja advogado, seja quem for, quando Deus decreta, tem que fazer, porque é Deus que ordena, é Deus que dá a ordem para que a tua e a minha causa seja julgada. Eu não sei qual é a causa que Deus vai bater no martelo ao seu favor. Eu não sei qual é a causa que você está anos a fio pedindo, Deus, julga a minha causa. Mas uma coisa eu quero te dizer, continue perseverando em oração. Continue tendo o dever de orar sem cessar. Todos os dias a gente ora. Todo momento a gente ora. Ora com vontade e ora sem vontade. Mas temos que orar. Ora, quando estiver com muita vontade, você ora mais. Quando estiver sem vontade nenhuma, ora da mesma forma. Porque quem faz é Deus, quem age é Deus, e quem dá a vitória é Deus, através da tua oração, que o céu é desbloqueado para a tua vida. Por que eu não recebo? Porque eu oro hoje, amanhã já não oro mais. Porque eu oro amanhã e depois da manhã eu me entrego. Então, o dever de orar é meu. Orar sem cessar. Orar sem titubear. Orar sem olhar o tamanho do problema. Orar olhando sempre o tamanho do seu Deus que vai te dar a vitória. Estamos indo para 4 anos. 4 anos. Nesse período de 4 anos, é todos os dias oração. Todos os dias. Não tem um dia que a gente perde. Às vezes a gente está com o corpo moído, cansado. Mas a gente lembra de dobrar o joelho na nossa cama, eu e minha esposa, para fazer a oração que o Pai nos ensinou, para fazer a oração de se achegar mais a Ele, porque Ele disse, se achegar-vos a mim, que eu vos achegarei a vós outros. Ou seja, há uma recíproca, é dando que se recebe, não o mundo que recebe para dar, mas nós crentes, cristãos, nós nos doamos para que venha, para que seja respondida a minha oração. 4 anos orando em um só propósito. Ana passou 25 anos orando por um filho, o Senhor deu. Talvez não recebemos ainda as nossas orações, talvez as orações não foram ouvidas ainda, porque Deus está nos preparando. Deus está nos forjando para entrar ouro e sair ouro lá do outro lado do fogo. Porque Deus não vai entregar nada para que você perca no meio do caminho. Porque quando é de Deus, não acrescenta dores. Aquilo que o Senhor nos dá não vai acrescentar dores. E a Bíblia diz que esse juiz não temia os homens daquela cidade. Podia ser o homem de posição que fosse. Ele não temia. Mas ele também, além de não temer os homens, não temia a Deus. E a Bíblia diz que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia! O temor do Senhor. Esse juiz não tinha temor, por isso que não era sábio. Talvez com a caneta na mão, ele tinha sabedoria de bater o martelo, de dar a causa ganha. Mas a sabedoria do alto não é para qualquer um. Porque
A palavra de Deus diz, a Bíblia diz, que feliz é aquele que vive do seu trabalho. Feliz será e tudo te irá bem. Sábio é quem ganha a alma. Sábio é aquele que ganha a alma. Mas o temor, é o princípio da sabedoria. Esse juiz não teve sabedoria nenhuma por falta de temor. Eu e você que hoje conhecemos a palavra, temos que ter temor. Temor, porque se tememos, nós não vamos fazer coisas erradas. Então, voltando dentro do texto, essa mulher ia ter com ele todos os dias. Meu irmão, sabe lá o que é ter uma causa ganha? E o inimigo da nossa alma sentar em cima, não deixando que o juiz olhe para aquele processo e julgue a causa. Quantos processos estão esquecidos? Deus vai destravar. Olha para cá, que eu estou profetizando. Deus vai destravar aquele processo que está lá embaixo. O juiz já até olhou, mas colocou no mesmo lugar lá embaixo. Deus vai trazer o que é de baixo para cima. Deus vai trazer o que está lá embaixo para colocar em cima, para que seja julgado a tua causa. A tua causa não está na mão do juiz da terra. A tua causa não está na mão do promotor da terra, não. A tua causa está na mão do Senhor dos Exércitos. A tua causa está na mão de Deus. E Ele vai liberar, como liberou para aquela viúva. Ele vai liberar para mim através das nossas orações, que são feitas no período de 4 anos. A mesma oração, a mesma oração. Tem hora que eu falo assim, poxa Deus, eu acho que eu estou te chateando. Sempre a mesma oração, não muda. Mas Deus diz assim, eu estou gostando que você está movendo o meu coração. Que você está movendo o meu coração. Porque o que é uma oração, pastor? Uma oração, olha para mim, é uma alavanca. Está vendo uma alavanca aqui? Ela move a mão de Deus, ó. A oração é uma chave. É uma chave que abre e que fecha tudo no poder da oração. Quantos homens da Bíblia tiveram êxito no seu ministério porque foram homens de oração? Porque foram mulheres que alcançaram a vitória através da oração. Porque teve livramento através da oração. Para me caminhar para o fim. Essa viúva insistiu. Essa viúva insistiu. Tem um ditado que diz assim, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Você já ouviu esse ditado? Esse ditado não tinha que ser brasileiro, não. Tinha que ser assim, olha, eu sou homem de oração e nunca irei desistir dos meus objetivos. Eu não sei qual é o teu objetivo, eu não sei qual é a tua causa, eu não sei o que Deus vai fazer através da tua oração. Mas numa hora ou outra, num momento ou outro, Ele vai bater o martelo da justiça, porque Ele é o martelo que esmiuça a penha. Você sabe o que é uma penha? Uma penha é uma pedra. Ele é o martelo que esmiuça a pedra. E é um grande martelo, meu irmão, batendo hoje na tua causa para te dar vitória. Quem sabe que nessa semana você já está contando o teu testemunho que conquistou através da oração. Então, essa viúva perseverou. Ela não foi um dia e deixou para lá, depois voltou o mês que vem, não. A Bíblia diz, Lucas 18, você lê, Lucas 18, que ela ia todos os dias. Já era a figurinha carimbada para aquele juiz. Quando tocava a campainha ou quando batia lá na porta, o juiz falava, olha, lá vem aquela mulher chata, lá vem aquela velha para julgar a causa. Eu não vou julgar até que Deus toca no coração daquele homem. Quando Deus toca, meu irmão,
não tem como retroceder, não tem como voltar atrás, não tem como falar que não adianta, que eu não vou julgar. Porque quando menos espera, a tua causa já está ganha. E Jesus termina essa parábola dizendo o seguinte, essa parábola Jesus termina ela dizendo sobre o dever de orar sem cessar. E diz assim, porventura o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite. Faz justiça aos seus escolhidos. Quem é o escolhido? Aquele que está aos pés de Jesus em oração. Aquele que está ao pé da cruz orando, aquele que está ao pé da cama todas as noites chorando, gemendo, para que Deus dá a vitória. Porventura, isso é o Senhor falando, não é o profeta aqui não é o pastor não, porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Não falou de chamado não, porque chamado todos são, agora escolhido é a dentro. Você entendeu? Porventura, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama Ele de manhã, de tarde, de noite, que clama Ele todos os dias. Já que estamos falando em clamor, em oração, eu quero te convidar nesse momento, para a gente rasgar o nosso coração diante de Deus, para que a oração não fique no teto da igreja, não fique no teto da casa, para que a oração suba e Deus traz aquilo que está lá embaixo, para cima. Pastor, quando? Quando o Senhor liberar. Não queira nada fora do tempo que vai perder no próprio tempo. Queira no tempo aceitável do Senhor. Ah, mas está tantos anos. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Fica na fila da promessa, mas perseverando em oração. Pega aí a tua senha, que Deus vai gritar o teu nome. Pega aí essa senha de orar sem cessar, que Deus vai te dar vitória. Porque agora, nesse momento, nós vamos mexer com a nossa estrutura. Nós vamos mexer com o nosso medo, com o nosso ego, com o nosso eu. Nesse momento nós vamos nos humilhar para que Deus, para que Jesus ouça a minha e a tua oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então prepara o teu coração. Vamos falar com Deus, vamos colocar aquilo que você quer, aquilo que eu quero, aquilo que todos queremos. Vamos orar pela nossa casa, pela nossa vida e pela nossa família, para que se rasgue o céu, para que se descortine o céu e abre portas e janelas e até comporta em direção à nossa casa. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, é no teu nome que eu entro na tua presença em oração, como fazemos todos os dias, Senhor. Todos os dias em oração, para que o Senhor abra esses cadeados que o inimigo da nossa alma fechou na nossa direção. Porque só o Senhor que tem a chave de abrir, de fechar. Só o Senhor que pode abrir porta e fechar porta. Então abre as portas e as comportas do céu, Pai, em direção a este homem, a esta mulher, em direção a esta pessoa, Pai, que está de joelho dobrado nesse momento. Talvez não esteja de joelho dobrado físico, mas está em espírito diante de ti, Senhor, para que a causa dela seja justa, para que entre com justiça nesta causa. Meu Deus, toma a minha vida nas tuas mãos, a minha causa, do alto da cabeça, a planta dos pés. Pai, o Senhor sabe do que eu estou falando. Pai, toma a vida da minha esposa nas tuas mãos,
julga a causa da tua filha. Pai, coloca, Pai, aquilo que está em oculto para ser revelado, para ela fazer e lá na frente cantar o hino da vitória. Meu Deus, abre as portas e as comportas em direção desse homem, desta mulher, desse jovem, Pai, desse ancião que há tantos anos pede e até agora não recebeu. Traga esse processo à tona, Senhor. Traga esse processo para que o juiz dos juízes, que é o Senhor, bate esse martelo e o homem da terra libere, Senhor. Pai, eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é a circunstância que está fazendo essa pessoa para sofrer. Talvez seja essa causa de muitos anos, que o Senhor, a partir dessa semana, como profeta, o Senhor vai liberar. Libera nas nossas vidas para que o seu nome seja glorificado. Então, mais uma vez, toma minha vida nas tuas mãos, minha esposa nas tuas mãos, meus filhos, meus netos. Pai, julga a causa de cada um. Julga a causa daquele, daquela. Pai, se é filho da salvação, salva. Pai, prepara, Pai, uma mesa, como o Senhor prepara uma mesa no deserto. Prepara uma mesa, Pai, perante mim na presença dos meus inimigos, Pai, que não é o inimigo físico, é o inimigo da nossa alma. Porque Ele é que luta, para que a causa não seja julgada, para que a causa não seja batido o martelo ao nosso favor. Tira o inimigo da frente, Pai. Se porventura ele sentou em cima desse processo, que o Senhor possa estar expulsando ele, no nome de Jesus, para que o Senhor bata o martelo ao nosso favor. Então, Senhor, muito obrigado, porque nós aprendemos hoje o dever de orar sem cessar, o dever de entregar a nossa casa, a nossa vida e a nossa causa nas tuas mãos, porque não existe mão melhor para julgar e bater o martelo no nome de Jesus. Aleluia. Amém, querido? Olha para cá, que eu vou profetizar, hein? Olha para cá. Martelo batido e ponto. Prego batido e ponta virada. Martelo bateu no prego e virou a ponta ao teu favor. O que era teu, o diabo não vai tomar não. O que é teu vai chegar nas tuas mãos. O que é nosso, o Senhor já liberou no céu. E vamos ter resposta essa semana, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero abençoar a tua vida. Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Não a paz que esse mundo oferece, mas a paz que excede todo entendimento. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, do canal PR Roberto Atalaia de Cristo. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe com o grupo da família, com os seus grupos, e tu vai ter uma grande vitória. Então, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Aleluia.